Olá, está no ar o Bom para Todos. O crescimento das redes sociais e a importância dessa ferramenta para os brasileiros é o tema do programa de hoje. Aqui o cidadão tem espaço, prestação de serviço, informações de interesse. Você pode sugerir temas e comentar o programa. Participe conosco. O Facebook é facebook.com/RedioTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedioTVT. Acompanhe o nosso programa ao vivo pela internet. Acesse o nosso site www.tvt.org.br. Além disso, você também pode ouvir pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. As redes sociais são os canais de relacionamento virtual na internet. Elas mudaram o comportamento da sociedade. Todos estão conectados de alguma forma e buscam novos conteúdos a toda hora. A informação está disponível nas redes sociais. Além dos conteúdos e contatos, as redes sociais têm desempenhado um papel fundamental nas reivindicações e manifestações populares. E qual a melhor maneira de utilizá-las? O Brasil é o quarto país do mundo em número de usuários das redes sociais. A população brasileira gasta 13 horas mensais no uso das redes, o mais alto índice do mundo, segundo a empresa consultora Comscore. Isso significa que 90% dos nossos internautas utilizam as redes no dia a dia. Rede em latim é retes, entrelaçamento de fios e nós que formam uma espécie de trama. A partir dessa definição, a palavra ganhou outros significados. As redes sociais podem ser entendidas como sistemas de relações capazes de reunir pessoas e instituições de forma frequentemente democrática e participativa em torno de causas e temáticas de interesse comum. Com a chegada da internet, as redes sociais passaram a operar no mundo virtual e multiplicaram oportunidades de relacionamento humano. Orkut, Facebook, Twitter, MySpace são apenas algumas delas. O ciberespaço é capaz de criar dinâmicas e tempos próprios, ultrapassando fronteiras geográficas e culturais. Por isso, produz teias ilimitadas, nas quais pessoas se encontram, se reencontram, se conectam. O Brasil é o terceiro país no mundo no uso de redes sociais digitais. Olhar para esses dispositivos, que são capazes de fomentar a cooperação, distribuir conhecimento, potencializar ideias e trazer novas formas de relacionamento e de aprendizagem, é também pensar em como as redes sociais podem colaborar para um país melhor e mais justo. Prestação de serviço é isso, aqui no programa Bom para Todos, na sua TVT. Vamos conversar aqui no Bom para Todos com Jonaia de Castro. Ela é integrante do Ônibus Hacker, um laboratório móvel de educação e cultura. Além disso, coordena os laboratórios de criatividade nas secretarias de Educação, Comunicação e Saúde do Estado de São Paulo. Nossa equipe também foi às ruas e registrou perguntas de várias pessoas sobre o assunto. Qual a importância da rede social nos acontecimentos atuais, nesses fatos ocorridos das manifestações? Tudo isso no Bom para Todos, daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com Bom para Todos. O tema do nosso programa é como usar as redes sociais a seu favor. Estamos conectados com o mundo, com os amigos, com a informação o tempo todo. De que maneira podemos usar os recursos dessa importante ferramenta? Isso é o que você vai saber no programa Bom para Todos de hoje. Você já mandou sua pergunta? Participe, o Facebook é facebook.com/RedioTVT. Ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedioTVT. Você também pode ouvir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual.
É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Está aqui no estúdio da TVT, Jonaia de Castro. Ela é integrante do ônibus Hacker, um laboratório móvel de educação e cultura hacker. Olá, Jonaia, muito obrigada pela sua participação. Tudo bem? Tudo bom. Jonaia, primeiro eu queria que você me explicasse o que é esse ônibus Hacker. Tá. Para explicar o ônibus Hacker é um laboratório móvel, é um ônibus mesmo, de 1969, que tem super pepinos, ele quebra, enfim, toda vez que a gente viaja. Mas é mais legal do que entender esse ônibus, que leva pessoas para fazerem oficinas de cultura e de educação, de cultura hacker, que é o faça você mesmo, descubra você mesmo, é a formação livre. Eu acho interessante a gente contar da onde surgiu esse ônibus, né? O que ele significa? O ônibus Hacker ele foi comprado via crowdfunding, via um financiamento coletivo, ou seja, foi através da internet, foi através da rede que a gente conseguiu mais de 474 pessoas doando dinheiro para a gente conseguir ter esse laboratório móvel, ter esse ônibus Hacker, que é o ônibus que ele vai para várias cidades e leva, enfim, pessoas de cultura, de educação, programadores. Quais são os resultados? Você já tem resultados desse ônibus? O ônibus, na verdade, ele é o exemplo lúdico, ou seja, ele é a concretização no espaço-tempo concreto, na verdade, de uma comunidade que está por trás do ônibus, que é a Transparência Hacker, que é uma comunidade de mais de 1.000 pessoas no Brasil inteiro que está ligado, que estão ligadas através de e-mails, de grupos de e-mails e cujo principal objetivo é a transparência de dados públicos. E vocês... Aí a gente tem resultados. E vocês ensinam, ajudam essas pessoas a usar as redes sociais? A ideia não é a gente chegar e dar uma oficina de inclusão digital simples. A ideia é a gente entender que se você está na internet, você tem um mundo disponível aí de conhecimento para a sua própria formação, para a sua autoformação. Então, você tem palestras, falas, pessoas, você tem a memória, tem um histórico aí. Então, se você buscar Marilena Chauí, se você buscar Emir Sader, se você buscar quem são pessoas importantes que estão hoje falando, que são porta-vozes de democracia. Você tem palestras dele, tem o TED Global, aí depois o TED tem TEDx aqui, TEDx ali, são palestras de pessoas, ou seja, você tem um mundo de conhecimento à sua disposição. O difícil é você filtrar como que você pega o conhecimento que é bacana. E como acessar esse mundo? Facebook é a rede social mais ativa dos brasileiros hoje em dia. O que você está interessado em saber? Aonde você quer se aprofundar? Você tem que perceber quem são as pessoas da sua timeline que estão postando coisas interessantes, né? As pessoas que então se tornam pessoas filtro para você. Então, toda a parte, por exemplo, de postar fui pra praia, tô no churrasco, não sei o quê, definitivamente, claro, a gente posta. Eu mesma, às vezes, estou num lugar e me animo e posto. Mas isso definitivamente não é interessante, não interessa, né? Isso é a vida privada. O mais interessante é compartilhar mesmo informação e conhecimento. Jonaia, temos uma pergunta aqui para você feita das ruas. Quem fez foi a Ana Cláudia Danin. Vamos ouvi-la. Qual a importância da rede social nos acontecimentos atuais, nesses fatos ocorridos das manifestações? A rede social teve, eu acho que um papel principal de comunicação. A rede social foi quem conseguiu dar a faísca de agregar as pessoas que estavam dispostas a participar da comunicação, do manifesto pelo passe livre. Uma pesquisa disse até que 78% dos manifestantes disseram ter convocado os amigos pelas redes sociais. Exatamente. Então, a rede social, ela cumpre esse papel de comunicador, de espalhar a informação. Então, através do movimento Passe Livre, o MPL, que tem a legitimidade de 10 anos de história de movimento, né? Então, primeira coisa, ele não surgiu do nada. Então, o MPL vem e convoca para uma manifestação e isso vai aderindo, as pessoas vão aderindo. E aí é que está a questão da inteligência, né? Como que você
no que você adere e no que você não adere. O que você compartilha e o que você não compartilha. Você tem que ter minimamente um senso crítico. Um senso crítico e se aprofundar na história das coisas, na memória. O que foi antes? Mas a gente percebeu uma mudança da mídia muito grande. A gente teve uma manifestação completamente repressora por parte da polícia, que ela era repressora por parte da polícia e cuja mídia tradicional, canais abertos, diziam que os manifestantes eram vândalos. Em 3 dias, a gente teve uma mudança completa da mídia. Eles deixaram de ser vândalos. Entendeu? Então, agora, se você está conectado com o seu amigo que está indo na manifestação, que está gravando vídeo da manifestação, você está num contato com uma mídia livre. Então, você está sabendo o que está acontecendo lá. Você não depende da rede nacional de televisão. Vamos ouvir mais uma pergunta. Quais as vantagens e desvantagens de usar a rede social para a mobilização das pessoas? Eu acho que é vantagem. Só agregou. Você tem como agregar. Agora, a questão é, se você se coloca como mobilizador, você só tem vantagem. Porque você está mobilizando pessoas para aquilo que você quer. Agora, o problema é quem está mobilizando. Então, a atenção aí Aí é a questão do critério. É, exatamente. O senso crítico de quem está mobilizando, por que está mobilizando, qual que é a história desse movimento, qual que é a história desse coletivo, qual que é a história dessa pessoa, qual que é a história desse partido, enfim. Não adere a qualquer coisa a qualquer custo. Conheça as pessoas, conheça os movimentos, pergunte para professores de história, né? Eu acho que a gente está num momento assim, professores de história deveriam ir para a praça pública dar aulas sobre política. Com certeza. Uma ideia bem interessante. Tá aí, Vamos né? ouvir a próxima pergunta. Como que eu gerencio a minha privacidade nas redes sociais? Como que eu vou trabalhar ela em redes como Twitter, Facebook, para não ficar tão exposto? Então, basicamente você vai ter que, meu caro amigo, fazer uma escolha radical nesse sentido. O coletivo que eu trabalho, o Ônibus Hacker, eu vou passar para vocês o e-mail, é onibushacker@googlegroups.com. Quem quiser falar, é uma lista aberta, todo mundo pode ler, porque a questão da transparência é a chave do negócio. Se você não quer que alguém fique sabendo de alguma coisa, não coloque na rede social. As pessoas acabam confundindo muito isso. É isso. Infelizmente usar é a isso. rede Se social para trabalho ou usar a rede social para questões pessoais? O que acontece é que a gente está hoje completamente... As redes sociais que a gente usa são redes sociais privadas. Google é privado, Facebook é privado, são redes sociais privadas. Apesar de ter termos você tem ali o termo de confidencialidade, mas assim, você está exposto, querendo ou não. Então, é simples. Se você vai publicar uma foto, se você vai publicar uma frase, se você vai publicar alguma coisa, que você tem dúvida de que você não gostaria que isso fosse compartilhado, se você não está... uma repercussão. Se você não está brincando com a transparência, a gente está na transparência. A gente está assumindo a transparência das coisas. Se você não está na transparência, na dúvida, você não posta. Chegou uma pergunta pela internet, quem fez foi a Luísa Rossi, de São Bernardo. Ela pergunta o seguinte: é verdade que muitas empresas observam nosso perfil em redes sociais antes de fazer uma contratação? Provavelmente. Se eu fosse o cara lá do RH, eu ia dar uma olhada no seu perfil. Porque vai dizer quais são os seus interesses, é o que você está colocando. Porque é isso. Sim. Vamos ouvir, então, a próxima pergunta, que quem fez foi a Bela Cardoso. Eu entro no meu Twitter, no meu Facebook e vejo que as pessoas estão usando redes sociais como diário pessoal. E você acha que as redes sociais estão sendo banalizadas por isso? Cara, eu acho que se o diário da pessoa for super legal, não, entendeu? Se for o diário pessoal de uma pessoa super interessante, não. Agora, não faz muito sentido nesse momento político do país. Então, eu acho que os diários das pessoas que estão interessantes são as pessoas que estão nas mobilizações, que estão interferindo, enfim, em políticas públicas. E aí é isso, assim.
Você tem dúvidas? Já fez alguma pergunta? Então participe. facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Até já! Estamos ao vivo pela internet ou também na Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. No programa de hoje estamos falando sobre as redes sociais. Elas mudaram o perfil e o comportamento da sociedade. As redes sociais funcionam como vitrine, onde os indivíduos expõem opiniões, questões profissionais, posições políticas e reivindicações. Você já sabe como usar as redes sociais a seu favor? Tire suas dúvidas, envie perguntas. O Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Continuamos conversando com Jonaia de Castro. Ela é integrante do Ônibus Hacker, um laboratório móvel de educação e cultura hacker. Também é representante do Brasil na área de cultura e desenvolvimento da Unesco. Jonaia, nós temos mais perguntas para você. Vamos ouvir agora a primeira delas. Quem fez foi o Moacir Santana. Você acha que as redes sociais teriam que ter uma faixa etária de idade para ser acessadas? Eu acho que eu vou responder com outra questão. Eu acho que os pais têm que acompanhar os filhos na educação digital. A escola não vai conseguir dar conta sozinha da educação dessas crianças e desses adolescentes. Eu acho que não. Eu acho que não é que sim ou que não, é que é incontrolável. Você não vai conseguir falar para o seu filho não entrar porque ele pode ir numa lan house e entrar porque a escola vai usar e a internet tem que chegar na escola. O que a gente precisa é juntar força, entendeu? Com os pais, a escola, as crianças e ter um acompanhamento e construção democrático da cultura digital. A participação, porque hoje em dia a internet não exclui faixa etária nenhuma. Desde crianças até a terceira idade utilizam na internet. Exatamente. Então, todo mundo junto, o que precisa é juntar pais, professores, escola, para acompanhar essas crianças. Vamos ouvir mais uma pergunta. O que eu não devo publicar no meu perfil das redes sociais? Tem alguma coisa que pode me prejudicar? Então, é aquela coisa que a gente já falou, né? Se pode te prejudicar você publicando alguma coisa. É isso, você tem que entender que você está assumindo o que você publica, você assina. Então, você tem que saber o que você quer assinar e o que você quer publicar. Então, eu vou tentar dar um exemplo bem bobo, tá? Nas redes sociais dizem assim, tô namorando, né? Não tô namorando, status de relacionamento. Se você quer assumir em público que você está namorando com essa pessoa, você publica na rede social, vai ficar todo mundo sabendo. Se você não quer assumir em público ainda, você não publica. Então, tudo que você colocar lá, qualquer texto, qualquer foto, qualquer coisa, você está assinando embaixo, é a sua assinatura. Isso vale para tudo, desde um status de relacionamento até partido político que você gosta ou não. Tem mais uma pergunta aqui da internet, é o seguinte, uma senhora fala, eu tenho 70 anos, é a Maria de Fátima Campos, ela está em Itanhaém, em São Paulo. Eu tenho 70 anos e não sou do tempo das redes sociais. E para mim é difícil me adequar a esse novo sistema de democracia. Eu queria saber como que eu me mantenho por dentro dos movimentos sem fazer parte de nenhuma rede social. Olha, então eu acho que ela pode fazer amizade com alguém que está dentro da rede social e que vai contar para ela no café ou na cervejinha o que está acontecendo. Porque, infelizmente, eu acho que é muito difícil você acompanhar os movimentos hoje fora da rede social. É um problema, porque a gente tem um Brasil gigante, tem várias áreas que a internet ainda não chega. Então, a gente tem como se fossem áreas sem o acesso, mas eu diria para ela, entra para a rede social, porque é fundamental a vossa presença acompanhando o que está acontecendo. Vamos agora ver mais uma pergunta.
É possível utilizar as redes sociais no setor de trabalho? Tem umas empresas que proíbem o acesso, eu não acho legal. Então, o problema é o seguinte, a empresa vai querer que você foque no seu trabalho, né? Se você está usando é complicado, se você está usando para potencializar o seu trabalho, provavelmente a sua empresa, se ela for esperta, ela vai permitir que você tenha acesso. E aí é uma questão de você dialogar com o seu chefe e defender o porquê que você quer estar acompanhando as redes sociais durante o trabalho. Mas hoje em dia é bem complicado e vale o diálogo. É. Vamos ouvir agora a pergunta da Cláudia. Na internet, qualquer um pode se apropriar de textos ou imagem dos outros? Não. Existem algumas regras, que é copyright, que é quando você tem direitos autorais, então você explicita que que você tem direitos autorais e que isso não pode ser reproduzido. Você tem o copyleft, que é quando você pode reproduzir desde que você cite quem que produziu aquela foto, aquela imagem, aquele texto. E você tem Creative Commons, que tem milhares de sub-regrinhas, mas que não vale a pena, mas basicamente é a criatividade colaborativa. É quando você deixa aberto para a pessoa remixar, transformar, usar a imagem, se apropriar de fato daquilo. O que acontece é que as pessoas ainda não estão acostumadas com explicitar o que é. Então, quando você posta alguma coisa sem explicitar se é copyright, se é copyleft, se é Creative Commons, basicamente você entende que aquilo é Creative Commons. Então, você colocando alguma coisa no Facebook, todos os seus amigos, teoricamente, você deixa implícito que é para ser compartilhado pelos seus amigos. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Bom para Todos, Janaia. Marília. Espero que eu tenha conseguido confundido um pouco, na verdade. Ajudou muito das perguntas dos nossos telespectadores. Muito obrigada. O Bom para Todos terá serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar conosco. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.